Vamos então começar o 15º capítulo, Médium, Escreventes ou Psicógrafos. Nós estamos na questão 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e o mais completo. É para ele que deve entender todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como a que existe entre nós, entre nós encarnados. E a gente precisa entender que o Kardec fazia as perguntas, ele fazia oralmente as perguntas e recebia as respostas por psicografia. Elas vinham escritas. Por quê? Porque se ele não entendesse alguma coisa, ele lendo, ele perguntava de novo como ele faz, Ele vai perguntando até chegar onde ele quer. Mas para ele poder rever, para poder mostrar para outras pessoas, para pegar a opinião de outras pessoas para aquela resposta. Numa psicofonia, a gente precisa lembrar, naquela época não tinha gravador. Então, numa psicofonia, cada um ia lembrar aquilo que entendeu e a coisa ia ficar perdida. Então, ele só trabalhava com psicografia. Tanto mais a ele se deve aplicar, porque é por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Porque na psicografia, analisando o que escreveu, analisando o conteúdo, que era o que o Kardec fazia o tempo todo, analisando o conteúdo, para ver qual era a tendência daquele espírito que estava ali respondendo. Pela facilidade que tem de se exprimirem, nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam assim em posição de julgá-los e apreciá-los pelo seu valor. A faculdade de escrever para um médium, por outro lado, é mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Nós vamos ver que aqui no livro dos médiuns, os espíritos, o Kardec sempre coloca que a psicografia é o único tipo de mediunidade que pode se desenvolver pelo exercício, pode se fazer em casa, pode se treinar, que é uma coisa que não vai criar problemas de se treinar. É a única. As outras todas têm que ser com grupos de trabalho espiritual, grupo de trabalho de encarnados para manter a corrente, para manter a proteção, para poder manter o trabalho, manter a reunião o mais elevada possível. E vamos começar aqui com os médiuns mecânicos. Que o médium mecânico, nós vamos lembrar, ele é involuntário, ele é usado como a gente, naquela época do Kardec não tinha, nem podia dar esse exemplo, mas como se usa uma máquina de escrever. Hoje, eu revelo a minha idade, mas como se fosse o teclado do computador. É o computador ali, ele só é um meio de comunicação, é uma máquina, no médium mecânico. Se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. Não tem uma resposta inteligente, vem de uma mente inteligente, não de uma matéria, não de uma coisa. Nós já vimos isso à exaustão, A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes mesmo se dirige até certas pessoas do círculo para as impressionar. Quer dizer, a cesta às vezes vai na direção da pessoa, a gente vê relatos da época que chegava a bater, ela batia nas pessoas, por isso que ele coloca, para as impressionar. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão. Frequentemente ela é lançado ao longe com força ou bem à mão, igual à cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si, se espanta de não poder conseguir segurar a mão que bate na mesa, que atira o lápis. E aí nós vamos ver que é um espírito descontrolado que tá ali se comunicando.
Então, já se tem uma ideia da índole daquele espírito pela forma como ele se manifesta ou como ele escreve, né? Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos, é o que estamos falando. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, do qual a mão do médium não é senão um ponto de apoio, seja por sua mão sobre a mão do médium. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. Ela funciona sem interrupção e apesar do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e se detém quando termina. Então ali, no mecânico, né, o médium está inconsciente, ele está ali, né, em transe, e o espírito vai usar, né, a mão como se fosse uma luva. Então ele vai ali usar a mão como se usa, né, o teclado do computador. E aí nós vamos ver, quem quiser dar uma olhada nesses relatos do Peixotinho, que é um médium com muitas faculdades, né? Inclusive a psicofonia e a psicografia e efeitos físicos, nós vamos ver os relatos de que ele escreve, um espírito escrevia, por exemplo, tem um relato da filha dele, que um espírito escrevia sobre a filosofia no espiritismo com a mão direita. Com a mão esquerda, outro espírito escrevia sobre a ciência no espiritismo. E um terceiro espírito falava, através do Peixotinho, sobre a religião no espiritismo. Então ele estava com filosofia, ciência e religião, né, as três posições do espiritismo, uma em cada mão e uma falando. Então ele era completamente a psicografia mecânica, né, e a psicofonia inconsciente. O que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que se chamam os médiuns passivos ou mecânicos. Esta faculdade é preciosa, ela é muito rara. O médium que escreve mecanicamente, o médium que escreve dando completa autonomia para o espírito que está ali escrevendo, uma situação muito rara. Então, essa faculdade é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, é muito interessante a gente ver os relatos, porque o Chico, ele tinha todo tipo de mediunidade. E o Emmanuel se utilizava da mediunidade mecânica do Chico para escrever os romances, para escrever os livros que ele escreveu. Por que mecânica? Porque o Chico não tinha autonomia para aquilo que estava sendo escrito. É interessante porque o Chico assistia como um filme. E aí nós vamos ver um relato do Emmanuel, né, através do Chico, quando ele explica que o Chico vê a mente, ele capta a mente do Emmanuel. E o Emmanuel está lembrando da situação, então vendo como se fosse um filme. Mas o Chico não tem consciência do que está sendo escrito. Então o Chico vai conhecer o livro, vai ler o livro depois que ele está escrito. Embora ele tenha visto tudo como se fosse um filme na mente dele, mas a psicografia do Chico é mecânica, por isso que ele fazia a letra, a carta para as mães, ele fazia a letra dos filhos e a assinatura que dava para se comprovar com a carteira de identidade, por ser ele um médium psicógrafo mecânico. Aí nós vamos agora para os médiuns intuitivos, né? A gente precisa lembrar, entender, porque o médium intuitivo, ele recebe a mensagem e a mensagem vem muito rápida. Por quê? Porque ela vem como se, hoje é fácil da gente explicar isso por causa do computador, ela vem num download. Então ela vem a mensagem inteira, ela vem toda a ideia e o médium capta aquilo.
Então, o médium intuitivo, ele capta a mensagem, ele decodifica. Então, ele vai escrever com as palavras dele. Ele é o tradutor. Então, o médium intuitivo, ele recebe e ele traduz. Ele vai, com as palavras dele, escrever aquilo que ele recebeu. Então, ele é como uma espécie de tradutor. A gente precisa entender que, às vezes, as pessoas têm a ideia de que o espírito dita para o médium. Não. Aquele que está recebendo um ditado é um médium auditivo. Ele escuta. Então, o espírito, como ele só escuta, o espírito vai falar para ele. Então, ele vai chegar para o médium e dizer: olha, eu quero dar um recado para o João, anota aí. E aí o médium vai anotar o recado como se estivesse falando no telefone. Ele está ali pegando o recado, ele está ouvindo, aí o espírito pode ditar para ele, porque ele é o médium auditivo. O médium intuitivo recebe no pacote. Por isso que às vezes a pessoa fala: eu não sei se é da minha cabeça. O médium tem como perceber se é da cabeça dele ou não pela velocidade. Porque quando nós vamos escrever uma narração, né, nós vamos fazer uma dissertação, seja lá qual for, ou contar uma história, a gente para, a gente analisa, a gente monta começo, meio e fim, né? A gente faz uma análise, né, de necessidade, escreve com C e com 2 S, né? Assessor, se é com 4 S, 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 4 S, e a gente vai fazendo uma análise como escreve, para não escrever errado. O médium intuitivo, ele vai recebendo aquela informação, aquilo vem num download, ou seja, numa rapidez que ele precisa correr. Ele precisa correr para ir escrevendo, colocando aquilo que ele está recebendo, porque se ele correr, ele perde. Se ele não correr, ele perde. Então não é dele. Ele tem como ver pela rapidez. E o autoconhecimento, né, é fundamental. Por isso que a gente fala o tempo todo do autoconhecimento. Ele sabe o que é dele e o que não é dele. Porque ele pode estar escrevendo ali coisas que são contrárias ao pensamento que ele, como pessoa, tem. Porque é o pensamento do espírito que está colocando ali. Que está colocando ali no papel. É que está colocando ali para ele colocar no papel. Mas ele vai colocar no papel com as palavras dele. Porque ele recebe o assunto. A gente precisa entender bem isso. Vamos ver a explicação do Kardec, que é para a gente poder entender o que é um médium intuitivo, né? A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sobre esse nome o espírito encarnado. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Tem a gente que acha: ele vem e fala. Não, isso é médium auditivo. Ele entra, por isso que incorpora. Não, ninguém entra no corpo do outro. É de perispírito para perispírito. O médium entra em transe, ele se afasta do corpo e o perispírito dele vai se comunicar com o desencarnado. Como é que o desencarnado está no mundo espiritual? No perispírito. O espírito comanda aquele perispírito. Então, é perispírito para perispírito. Seja qual for a informação, se for de psicofonia, de psicografia, é perispírito para perispírito. Por isso que ele coloca aqui que o espírito se comunica com a alma. Né? O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, ele se comunica com o perispírito. É a forma, digamos, é a nomenclatura que o Kardec coloca o espírito encarnado como alma. Por isso que ele coloca aqui. A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, né? O espírito encarnado, né? Seu perispírito. Uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Ele só atua sobre a mão para fazê-lo escrever no médium mecânico, que está inconsciente daquilo que está sendo escrito, né? Então, o espírito estranho, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não a toma, não a guia. Ele age sobre a alma com a qual se identifica. Então, ele age sobre aquele perispírito. Ele manda informação completa para aquele perispírito, para o perispírito do médium, sobre a alma, como coloca aqui o Kardec, para a alma do médium, para que o médium receba aquela informação e possa transmitir. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Então ele recebe aquela informação e ele vai escrever e procura, né, escrever o mais
normalmente o mais rápido que ele pode, para não perder a informação que ele está recebendo ali, porque aquilo vem compactado. Anotemos aqui uma coisa importante de se saber, é que o espírito estranho não se substitui à alma. Ele não substitui a alma, não substitui, aquele espírito do médium, ele não substitui o perispírito do médium, é isso que ele está colocando. O espírito estranho não se substitui à alma, o espírito encarnado, porque não a poderia deslocar. Domina sem que saiba, sem que ela perceba. Ele imprime sua vontade. Ele domina ali com a informação e o médium vai traduzir, o médium vai decodificar. Nessa circunstância, o papel da alma, que é o espírito encarnado ali, é mais fácil a gente entender, é o perispírito do médium, Então o papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito estranho e que o transmite. Ela recebe o pensamento e ela transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento, é o que se chama de médium intuitivo. Se assim é, dir-se-á, nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve ao invés do médium. Então, como é que se prova que não é a ideia do médium? É o que o Kardec está colocando aqui. A distinção, a diferença, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. O que o Kardec está colocando aqui? Olha que interessante, para aqueles que fazem um cavalo de batalha com animismo. Animismo, todo médium, já falei aqui, já repeti, todo médium que começa a trabalhar, ele vai trabalhar suas questões anímicas, suas vidas passadas. Então, o começo de todo médium, em que área que seja, vai ser anímico, é o normal. Então, o que o Kardec está colocando aqui? A distinção com efeito, algumas vezes, é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. O que importa é a informação, o que importa é a ideia que está sendo passada, o que importa é o conteúdo. Se foi um espírito desencarnado que colocou um conteúdo maravilhoso, ou se foi o perispírito, ali a alma encarnada do médium, que em emancipação colocou uma ideia, um pensamento maravilhoso, o que importa é o pensamento. O que importa é a ideia que está sendo colocada ali. E é assim que o Kardec trabalha. E aí nós vamos ver dirigentes espíritas, dirigentes de casas espíritas que não entendem isso. O que importa é a mensagem. Toda mensagem tem que ser analisada. Não importa o espírito que assina, não importa se um vidente... Não, mas ele viu o espírito que estava ali, não importa. Tem que analisar o conteúdo, o que importa é o conteúdo. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido. Ou seja, dá para perceber que aquele pensamento que está escrito ali foi sugerido por um espírito estranho, porque aquele médium que está ali escrevendo nunca concebeu tal coisa. Então aí você vai pegar uma pessoa, por exemplo, uma menina, como as meninas que escreviam, que psicografavam para o Kardec, que estavam ali estudando, que tinham pouquíssimo conhecimento, dissertar sobre leis da física, sobre astronomia, sobre química, sobre medicina. Então é óbvio que aquela informação não é delas. É o que ele está colocando aqui. O pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido, ele não foi pensado antes por aquele médium. Ele nasce à medida que se escreve e frequentemente é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Porque normalmente o espírito vem ali para educar, então ele vem para dizer, olha, o que você está pensando está errado, olha aqui, e coloca as explicações, que é tudo que nós temos aqui, todos os espíritos que o Kardec nos traz foram os espíritos que passaram para ele. De que forma? Na psicografia. Ele nasce à medida que se escreve e frequentemente é contrário à ideia prévia
que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium, né, que nós acabamos de falar. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina, né? Ele pura e simplesmente está sendo utilizado. O médium intuitivo atua como faria um intermediário ou intérprete, é um tradutor, né? Ou um intermediário, ele está ali com o telefone recebendo o recado e anotando o recado. Este com efeito, né, o médium intuitivo, este com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele se apropriar de alguma sorte, para o traduzir fielmente, e portanto esse pensamento não é seu, não faz senão atravessar seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. E aí nós vamos ver que às vezes a informação fica truncada por falta de vocabulário do médium. Porque se você pega um espírito, digamos assim, vamos lá, vamos pegar um Camilo Castelo Branco, vamos lá, vamos pegar a Dona Ivone Pereira, mudar um pouco, eu estou sempre com o Chico. Camilo Castelo Branco era um escritor português, com uma erudição, com um tipo de prosa, de colocação. E aí nós vamos ver que ele escreve através da Dona Ivone Pereira, mas a Dona Ivone só tinha o curso primário. Então nós vamos ver uma certa dificuldade de vocabulário literária da Dona Ivone transcrever. Então nós vamos ver que o livro Memórias de um Suicida chegou para ela em 1925 ou 26. E aí ela escreveu, e aí ela levou na FEB, ele não foi aceito para ser colocado, ela ia queimar, o Bezerra de Menezes chega para ela e fala para ela não queimar, para ela guardar. Depois de muitos anos, o Dr. Bezerra chega para ela e fala, pega aqueles papéis e eu vou colocar um espírito aqui para te ajudar a acertar a escrita. E aí ele coloca o Leon Denis, né, junto com a Dona Ivone, e ele reescreve. Então ele vai ser ele vai ser o auditor, né? Ele vai pegar tudo aquilo que está ali e colocar de uma forma mais inteligível, vai colocar toda a parte doutrinária, vai consertar os erros, acertar as palavras. Então nós vamos ver, mas o que o médium precisava? Ele precisava de um espírito com o qual ele se identificasse. E por ele ser suicida, e a Dona Ivone Pereira também suicida, Ivone do Amaral Pereira, ele se identificou com ela. Então nós vamos ver que às vezes o espírito erudito, ele tem um médium ali que tem muito conhecimento, fez faculdade, tem um cabedal muito grande, mas não tem a moral, não tem a espiritualidade, não tem a sintonia necessária para que aquele espírito melhor, aquele espírito mais elevado, se conecte com ele. Então ele pode se conectar com uma pessoa muito simples e que tenha dificuldade para escrever o que ele está colocando, porque ela não vai ter vocabulário, mas ela tem moral, ela tem sensibilidade para captar a altura, a importância daquela informação que o espírito está colocando. Então, entre um intelectual com pouca moral e uma pessoa sem cultura quase, mas extremamente moralizada, e um espírito elevado, o espírito vai ter mais sintonia com aquele espírito elevado. Na época do Kardec ainda tinha um problema, o espírito tinha que se comunicar com alguém que soubesse escrever, então ele não tinha outra escolha. Este é um dos problemas que tinha na época do Kardec. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, só uma elite que tinha dinheiro para pagar as escolas ou para comprar livros que eram caríssimos. Então tinha pouca possibilidade de escolha. E agora nós vamos para os médiuns semimecânicos, né, que é um pouco do mecânico e um pouco do intuitivo, um pouco de cada.
No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium está recebendo, ele vai escrever se ele quiser. Se ele não quiser, ele não escreve. O médium semimecânico participa dos dois gêneros. Sente uma impulsão dada à sua mão, malgrado o seu, quer dizer, ele não tem como controlar ali, por isso que ele é semimecânico, a mão está ali de uma forma quase que mecânica, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve. Ele está recebendo o que está sendo escrito. Ele pode não ter o controle da mão, mas ele tem ciência do que está sendo escrito. Então, o médium mecânico, vou voltar aqui, o médium mecânico, o médium semimecânico participa dos dois gêneros. Sente uma impulsão dada à sua mão, malgrado o seu, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, que é o mecânico, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, precede, o pensamento vem antes da escrita. No terceiro, que é o semimecânico, acompanha-o. Ele está escrevendo, não é ele que está coordenando, mas ele acompanha o que está sendo escrito. Ele está recebendo mentalmente o que está sendo escrito. Estes últimos médiums são os mais numerosos, Então, o semimecânico, a maior parte dos médiums são semimecânicos. Eles não têm ali um controle tão grande da mão, a mão está escrita, mas eles têm consciência daquilo que está sendo escrito. Eles estão recebendo também mentalmente o que está sendo escrito. Lembra o exemplo que eu coloquei do Peixotinho? Uma mão direita escrevia um assunto com o espírito, a mão esquerda escrevia outro assunto com outro espírito, e ele falava um terceiro assunto. Então ele estava sendo usado única e exclusivamente como um aparelho, como uma máquina, para passar as informações. No caso do semimecânico, ele não tem total controle da mão, mas ele intuitivamente está recebendo também a comunicação, sabe o que está sendo escrito. Agora nós vamos para os médiums inspirados, onde a comunicação basicamente é involuntária. Ele recebe aquela comunicação por uma intuição, por uma inspiração. Então vamos entender aqui o que são os médiuns inspirados. Vamos lembrar que tem um livro conhecidíssimo que é por inspiração, que é Os Exilados de Capela, do Edgar Armand, do comandante Edgar Armand. Ele foi escrito por inspiração, não é psicografia. É um livro que foi inspirado. Então, toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, eu vou repetir. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, ali normalmente tem uma inspiração. Seja no estado de êxtase, está em transe, está afastado, o perispírito está afastado do corpo. Pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. Comunicação estranha às ideias, aos pensamentos que ele, o médium, tem. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Como se vê, é uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, ou seja, ela é menos perceptível. Por quê? Porque no inspirado, ele pode receber a comunicação do seu mentor, do seu espírito amigo, do avô, da tia, da sua família espiritual, em desdobramento, durante o sono. E aí ele não vai se lembrar de tudo aquilo que ele ouviu, mas ele tem lá dentro toda a informação e aquilo vem como intuição. Então é uma inspiração. Então vou repetir aqui, quando ele diz: é uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, porque no inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. Por isso que às vezes a pessoa fala:
né? O eureka, né? Do Arquimedes, né? Eureka, tive uma ideia. Não. Ele, a maioria das vezes, está sendo inspirado. Vamos lembrar que o Einstein ia andar na floresta, ou ele deitava e dormia, para esperar vir a inspiração. Isso é uma forma de comunicação, que ele colocava como inspiração, como me inspirei, né? Descansei, aí eu tive uma inspiração. Recebeu ali um auxílio, e é muito difícil separar aquilo que foi inspirado, né? Vem através da intuição. Se ele se comunicou, se ele pura e simplesmente buscou emancipado dentro das lembranças dele aquilo que ele tem, é só uma inspiração. Se ele se comunicou com um espírito desencarnado, é uma mediunidade, porque a mediunidade é sempre quando tem uma comunicação de um desencarnado para um encarnado, e o encarnado traz para a Terra, é médium, né? Ele está ali na janela, mediando a conversa. O que caracteriza este último, né, que é o médium inspirado, sobretudo, é a espontaneidade, né? O que acontece? É a mesma coisa do intuitivo, chega muito rápido. Né? O médium intuitivo, às vezes ele fala, nossa, tá me vindo uma ideia, mas tá vindo um monte de coisa, e às vezes ele também tem que pegar e escrever ali muito rápido. Porque assim, tô com uma ideia, com um pensamento, mas na realidade, pela rapidez, então é o download, né? Aquela informação do intuitivo, só que ele tá ali recebendo de uma forma em que é menos perceptível do que é para o intuitivo. E ele tem que escrever muito rapidamente, aí ele percebe que não é dele. Mas, né, é mais difícil essa separação, como o Kardec está colocando. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal. Porém, ela é antes a ação daqueles que nos querem bem e dos quais, frequentemente, temos o erro de não seguirmos os conselhos. É aquela tal história da intuição. Ele fala, a gente tem que desenvolver a intuição, a gente trabalha para desenvolver a intuição, e quando tem intuição, não escuta. Então, para que quer? Para que tem? Né? Mas a intuição, ela é sempre uma questão de ser analisada. Por quê? Porque a intuição pode ser do obsessor. Vamos ver lá no livro Libertação, quando o marido da Margarida leva ela num médium, né? Num médium. Infelizmente é médium, ele conversa com os espíritos, mas é um charlatão, porque ele recebe pelo que ele conversa, então ele está assessorado por espíritos, digamos assim, menos esclarecidos. E aí o que os obsessores dela fazem? Os obsessores intuem o médium, e o médium dá receita, o médium conversa com ela, o médium instrui o marido a fazer aquilo que os obsessores queriam que fosse feito. Então a instrução que ela recebeu naquele médium que ela foi, nós vamos ver isso lá no livro Libertação, foi a instrução dos obsessores dela. Então a intuição, a instrução, o médium tem que analisar qual é a energia, qual que é a sintonia. Então nós vamos ver uma pessoa que recebe de repente uma intuição de ir em tal lugar. Aí ela chega lá, ela descobre alguma coisa que ela não sabia, e aquilo acaba com o casamento, acaba com a vida dela, ou acaba com a família. Aquilo não é um trabalho de um espírito bom, é o trabalho de um espírito obsessor que quer ver isso. Tem pessoas que não entendem a misericórdia que é o esquecimento. Nós esquecemos das coisas pela misericórdia de Deus, para que possamos nos refazer, perdoar e sermos perdoados. E aí as pessoas vão procurar, quando você vai num terapeuta, num psicoterapeuta, num psicólogo, que é sério, que faz um trabalho sério, tudo bem. Se ele usar da hipnose, ele vai saber usar, vai saber moderar, para tirar um trauma, para ajudar a pessoa a melhorar a qualidade de vida dela. Mas existem as pessoas que vão fazer regressão, querem saber das vidas passadas. Cai na mão de charlatães, ou de espíritos zombeteiros, ou pior ainda, cai na mão dos seus obsessores, que vão fazê-la escutar aquilo que os obsessores querem que escute, e que às vezes não é nem verdade.
Aí vou contar a história da filha de uma conhecida que foi numa dessas regressões, né? E ela tinha muito problema com os pais, principalmente com o irmão. E nessa regressão, ela viu que esse irmão havia estuprado numa vida anterior. E aí ela volta para casa, né? Ela acaba com o irmão, ela acaba com a família, o irmão dela fica completamente desnorteado e desorientado. Ela sai de casa, a mãe e o pai não sabiam o que fazer. Podia ter causado uma tragédia na família. Foi trágico porque a família se separou completamente. Podia ter causado uma tragédia. É óbvio que o espírito que colocou isso era um obsessor. E ele queria ver o circo pegar fogo e viu. Se é verdade ou não o que ele colocou, pouco importa para ele. Ele quer ver o circo pegar fogo. E as pessoas vão procurar esse tipo de coisa. Então precisa se tomar muito cuidado com o nosso livre-arbítrio, porque é a escolha. Deus nos dá o esquecimento como misericórdia. A pessoa pelo livre-arbítrio vai lá buscar, né, chafurdar para ver o que fez. Ou o que deixou de fazer. Ela pode até saber a verdade, mas a verdade, se fosse bem boa para ela, ela teria lembrado. Deus não daria o esquecimento. Ou na maioria das vezes vai cair na mão de obsessores, vai cair na mão de zombeteiros ou charlatões. Então tem 500 Cleópatras, 500 mil Maria Antonietas e por aí vai. E por aí vai. Napoleões e por aí vai. Ninguém foi o faxineiro ou o limpador da sujeira dos cavalos de ninguém. Ninguém foi prostituta, ninguém foi a cozinheira do prostíbulo, não. Era todo mundo ali, né, vai e... Não, porque eu fui, Cleópatra, eu fui, e nem... Está sendo manipulado pelo orgulho, Que diferença faz para a encarnação de hoje a gente saber os erros do passado? Porque eles estão gravados lá dentro. Nós temos que aproveitar o esquecimento para começarmos do zero, fazermos tudo diferente e nos transformarmos. É para isso que a gente tem encarnação e é para isso que, pela misericórdia de Deus, nós temos o esquecimento. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal, porém ela é antes a ação daqueles que nos querem bem e dos quais frequentemente temos o erro de não seguirmos os conselhos. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar sobre este aspecto. Pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Por isso que todos nós somos médiuns. Por quê? Porque não temos, não sinto nada, não vejo nada. Então, mas em desdobramento, você conversa com seu mentor, você conversa com a sua família espiritual, você tem contato com o plano espiritual. Então, todos nós somos, sim, médiuns. Aqueles que têm a mediunidade ostensiva fizeram um contrato de trabalho. Essa é a única diferença. Se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Então, se nós temos essa consciência, nós temos que conversar mais com o nosso mentor. Nós temos que trabalhar mais com o nosso mentor. Eu não faço na gravação, mas antes da gravação eu sempre converso com o meu mentor, eu faço uma oração, eu entro em oração, eu entro em prece, eu peço ajuda, eu peço que seja um trabalho da espiritualidade, o trabalho não é meu, eu peço que o trabalho seja mais do meu mentor do que meu e entro em contato com ele. Por quê? Porque ele está aqui para me ajudar, ele está aqui para dentro das possibilidades. Ele não pode intervir, ele não pode ir contra o meu livre-arbítrio, mas ele pode me inspirar, ele pode me ajudar a ter uma reflexão, uma análise melhor. Então nós temos sim que conversarmos com os nossos mentores. A gente não pode querer usar o mentor de muleta. O que eu como hoje?
O que eu faço amanhã? O que eu digo para o João? Eu vou para esse trabalho ou vou para quê? Eu escolho essa profissão ou aquela? Isso não. Isso é o nosso livre-arbítrio. As coisas do mundo, as coisas da vida, nós estamos aqui para resolvê-las. Para isso que nós temos uma encarnação. Mas nós podemos pedir sim ajuda, para que Ele nos dê força, para que Ele nos inspire, para termos mais sabedoria, para utilizarmos tudo que temos de bom em nós, tudo que nós já aprendemos, para podermos ter a melhor escolha. E nós podemos fazer isso através da prece. Nós podemos fazer isso através da prece que fazemos de manhã ao acordarmos, à noite antes de dormir. Nós não podemos levantar da cama sem uma prece. Não podemos ir dormir sem uma prece, principalmente sem fazermos como está lá na 919A do Livro dos Espíritos, como Santo Agostinho coloca, um levantamento do dia, conversando com o nosso mentor. Mentor, me ajuda para que eu possa amanhã ter um dia melhor, para que eu possa amanhã me desculpar com o João. Olha, eu fiz isso, nem pensei no que eu falei, nem pensei no que eu fiz. Mentor, me ajuda a ser uma pessoa mais lúcida, menos intempestiva, menos irracional. Quem é intempestivo é irracional. Ele não usa a razão para analisar e tomar uma decisão. Ele vai no impulso, e quando ele vai no impulso, ele traz tudo que tem lá dentro, até o animal que foi um dia. E aí depois se arrepende. Esse é o nosso maior problema. Então nós temos sim, como ele coloca aqui, procurar o nosso anjo da guarda. Que o anjo da guarda é uma colocação católica, né? Nós vamos procurar o nosso mentor. Ele é um companheiro de jornada, né? Ele está conosco. A gente, quem lê o livro Missionários da Luz, o capítulo 13, o Reencarne de Sigismundo, nós vamos ver ali o mentor com ele, antes dele encarnar e depois acompanhando junto com a encarnação, e normalmente às vezes acompanha por várias encarnações. É um amigo pessoal, uma pessoa com quem a gente convive há muito tempo. Então a gente pode ficar muito tranquilo ali em conversarmos com o nosso mentor, e temos que aprender a conversar com ele, sentir a vibração, a energia dele quando ele está mais próximo de nós. Isso a gente faz com o exercício, né, com o trabalho de estarmos sempre conversando com ele. Vamos aqui, quando ele diz, mais frequente, se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente, se recorreria à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que se o invoque, que é uma invocação mesmo, a gente faz uma prece e invoca para que ele esteja mais próximo de nós. Que se o invoque, pois com fervor e confiança. E aqui Kardec faz um negrito, né? E que se o invoque, pois com fervor e confiança, em caso de necessidade, e com muita frequência, ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão, como por encanto, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor, né, a fazer, a realizar. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar, analisar mais a situação, estudar mais a situação e esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que, se ela estivesse em si, ou seja, se ela estivesse na pessoa, dela se seria sempre senhor, ela já estaria com ele, e não haveria razão para que não se manifestasse à vontade. Ela já teria se manifestado. O fato dela vir depois, o fato dela demorar às vezes para vir, é porque nós precisamos esperar, termos condições de entender ou condições de analisarmos ou de entendermos a inspiração que estamos recebendo. Aquele que não é cego não tem senão que abrir os olhos para ver quando quer. Igualmente, aquele que tem ideias, tem-nas sempre à sua disposição. Se não lhe vem à sua vontade, é porque está obrigado a aurila, né, a ir buscá-la ao lures, né, ir buscá-la em outro lugar, que em seu próprio interior. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional, e sem saírem do estado normal,
têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade de concepção e elocução fora do costume, e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras, que é, né, uma questão de inspiração também, né, de intuição ali, às vezes vinda do nosso mentor. Nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por elas mesmas, e por um impulso involuntário, e quase parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que nosso espírito se desembaraça de um fardo, né? E aí nós percebemos, sentimos, né, a ajuda do nosso mentor ou de alguém da nossa família espiritual. Os homens de gênio, né, os sábios, aqueles que têm conhecimento, aqueles que têm instrução ou sabedoria, né, porque ele usa homens de gênio tanto para sabedoria como aqueles que são intelectos, né, que têm conhecimento intelectual. Então, os homens de gênero em todos os gêneros, que é o que estou colocando, artistas, sábios, literatos, né, vamos lembrar que ele está aqui na metade do século XIX. Então, os homens de gênio em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos avançados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos sugerem-lhes as ideias necessárias, e é assim que, o mais frequentemente, são médiuns sem o saberem. São médiuns inspirados sem o saberem, porque eles estão sendo auxiliados para realizar o trabalho que tem que fazer. Por isso que eu dei o exemplo do Einstein, né? O exemplo de cientistas que estão ali sendo auxiliados pelo plano superior para trazerem o conhecimento para a Terra. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em minha ajuda? Vamos lembrar Sócrates, né, que sempre conversava com seu daimon, né, que depois de muito tempo a palavra demônio foi ter outra conotação. Na época do Sócrates, o daimon com quem ele falava era o seu gênio, né? Então ele estava sempre conversando com o seu gênio. As respostas confirmam ser esta assertiva. E essa resposta são dos espíritos, né? O Kardec perguntava, os espíritos respondiam. Qual é a causa primeira da inspiração? Kardec perguntando, qual é a causa primeira da inspiração? A resposta, o espírito que se comunica pelo pensamento. Aí o Kardec pergunta, a inspiração não tem por objeto senão a revelação das grandes coisas? Eles respondem, não. Frequentemente, ela tem relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Então, a inspiração, frequentemente, tem relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, tu queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz para não o fazer, porque ali há perigo para ti. Ou bem te diz para fazeres uma coisa na qual não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos, de ir a certos lugares, ou de fazer, ou de ligar para alguém e ver que ali foi uma inspiração, que aquela pessoa precisava de ajuda, ou ir até determinado lugar, chegar lá e ver que ele estava sendo, precisavam dele ali para alguma coisa. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médiuns? Kardec perguntando. Eles respondem sim. Porque nesses momentos sua alma está mais livre e como desembaraçada da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então nós vamos ver uma inspiração elevada, um músico escrevendo uma música que nos eleve, que nos faz flutuar, né? Uma música que faz a gente ter as melhores ideias, os melhores pensamentos, aquelas que arrepiam, né? Aquelas que tocam a alma. E aí nós vamos ver a inspiração de espíritos
digamos assim, equivocados, espíritos instigantes, naquelas músicas que trabalham com o chakra básico, com a sexualidade, né, com quase coisas tribais, né, quase voltando à ideia primitiva. Então, uns têm, a inspiração depende, né, do espírito que está ali para inspirar, bom ou mal, elevado ou atrasado. E aqui nós vamos terminar com médiuns de pressentimentos, que é a questão 8.4, que é a questão que nós terminamos esse capítulo. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. O pressentimento é uma intuição vaga. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-las a uma espécie de segunda vista. Nós já estudamos aqui a segunda vista, que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também ela, né, essa questão do pressentimento, ela é o fato de comunicações ocultas, né? E é, nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. O que é essa comunicação oculta? Normalmente em desdobramento durante o sono. Então a pessoa, ela se desdobra, aí nós vamos ver a questão, né, nós estudamos lá da vista dupla, ela pode se desdobrar conscientemente, mas normalmente no sono, né, dormindo, o corpo está aqui descansando, a gente se desdobra, encontra com o pai, com a mãe, que também está desdobrado. E aí a gente conversa, a pessoa está ali, olha, eu estou me preparando, eu estou indo embora, estou vendo minha mãe já me falou que eu estou indo embora. Ou ele vê ali os grupos dos trabalhos espirituais, porque um desencarne começa meses antes da partida final. A gente vê isso no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. E ela vê ali que está sendo preparado para o desencarne. Quando ela acorda de manhã, quando ela volta, ela não lembra exatamente do que ela sonhou, mas ela tem o pressentimento de que o pai vai, ou a mãe, ou que seja que ela tenha visto, vai desencarnar, ou vai acontecer alguma coisa, aí de repente a pessoa fica doente, porque precisa de alguma coisa para ir embora, aí ela fala, meu pressentimento era isto, que meu pai, ou minha mãe, ou fulano ia ter alguma coisa. Então, normalmente o médium de pressentimento é um médium inspirado, porque na maioria das vezes ele é inspirado em desdobramento, quando ele está em emancipação, né, fora do corpo, e o corpo descansando e ele no mundo espiritual, né? Todos nós fazemos esse desdobramento à noite. A gente pode não lembrar de nada, mas todos nós fazemos. E no nosso próximo estudo nós vamos ver os médiuns especiais. Até lá!